Olá, boa tarde. Sejam novamente bem-vindas e bem-vindos ao treinamento nacional da Rede NAF, um evento organizado pela área da cidadania fiscal da Receita Federal, que é constituída por servidores das 10 regiões fiscais. Eu sou Joselice Lopes e serei a apresentadora do evento nesta tarde. Agradecemos a presença de vocês e convidamos para participarem ativamente por meio do chat, cujo acesso é pelo ícone em forma de balão com ponto de interrogação que se encontra no menu superior da sala Teams para quem ainda não tem familiaridade com essa plataforma. Solicitamos que, tão logo adentre ao ambiente do PIR, Perguntas e Respostas, que é o nosso chat, que preencham o formulário de registro da frequência de hoje. Lembramos que esta frequência é obrigatória para alunos do curso de Ciências Contábeis. Os demais participantes, sabemos que nosso público-alvo são os alunos do curso de Ciências Contábeis, mas o evento ficou aberto a toda a sociedade, muitos cidadãos, muitas pessoas de outras áreas que têm interesse em conhecer os temas também estão presentes. Então, não há necessidade do registro de frequência para eles. Ao final desta semana de eventos, encaminharemos todos os arquivos do registro de frequência diária aos coordenadores do curso de Ciências Contábeis, de modo que as próprias universidades decidam a seu critério sobre emissão de certificado de participação neste treinamento. Para hoje, temos 2 temas bastante demandados por vocês do NAF, alunos NAF, e também pela sociedade de um modo geral, porque tem interesse em aprender do assunto, aprender o tema. O primeiro assunto é sobre o atendimento à distância da Procuradoria-Geral da Fazenda por meio do Regularize. Essa apresentação será feita, esta exposição será feita pela servidora da Procuradoria da Fazenda do Estado do Ceará, Liliane Farias Monteiro, que é assistente técnica administrativa do Ministério da Economia e integrante da equipe da dívida ativa da PFN no Ceará. Liliane é formada em odontologia e atualmente é acadêmica do curso de Direito e exerce também sua atividade laboral na Procuradoria-Geral da Fazenda no Estado do Ceará. A sua exposição será durante 50 minutos. Em seguida, iremos assistir ao segundo tema de hoje, que é sobre parcelamento, todas as formas de parcelamento que é oferecida no site da Receita Federal. Este tema estará sobre responsabilidade do assistente técnico administrativo do Ministério da Economia, Adinaldo Lima Neto, atualmente chefe do posto da Receita Federal de Itabaiana, no estado de Sergipe. Adinaldo é palestrante e instrutor da Receita Federal nas áreas de atendimento ao contribuinte, do cadastro de imóveis, do cadastro de imóveis rurais e do ITR também. Para a participação de vocês no chat, nós temos hoje 2 moderadores que são colegas que dominam os 2 temas. Estarão prontos para responder diretamente no chat. O primeiro deles é o nosso colega analista tributário Evaldo Macedo, chefe da Agência da Receita Federal em Alfenas, no estado de Minas Gerais. Evaldo é graduado em Ciência da Computação e palestrante da Receita Federal em diversas áreas. Também, para responder diretamente suas dúvidas no chat, nós temos a analista tributária Isabel Nivardo Dias, que atualmente trabalha na equipe regional de parcelamento da 9ª região fiscal. Os colegas responderão diretamente lá e nos últimos 20 minutos de encerramento deste evento de hoje, eles selecionarão aquelas perguntas mais recorrentes, de interesse geral, e passarão diretamente para que os instrutores respondam
aqui ao vivo. Desejamos a todos um bom evento, as dúvidas vão postando no chat e a gente vai esclarecendo por lá. A todos um bom evento e convidamos o primeiro palestrante, a colega Liliane, para iniciar a sua exposição. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Eu vou apresentar aqui para vocês os slides. Vou compartilhar aqui, né? Já está compartilhado com vocês? Alguém poderia só me confirmar? O arquivo, só não está no modo apresentação ainda. Pronto, então deixa eu... Pronto. Perfeito. Pronto. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a plataforma Regularize, certo? Que é o nosso canal de atendimento ao contribuinte, né, na página da Procuradoria. O nosso serviço ele está disponibilizado pelo site regularize.pgfn.gov.br, certo? Por meio dessa página, no canto superior, vocês podem verificar que tem o botão de acessar os serviços. Se você não tiver ainda o cadastro, você pode se cadastrar. Ao clicar, ele vai dar essas duas opções. Se já é cadastrado, né, você coloca o seu CPF, sua senha e clica em continuar. Você também tem a opção de entrar pelo certificado digital ou então pelo seu cadastro no gov.br. Caso você não tenha ainda cadastro, você se cadastra no botão ao lado, né, no Cadastre-se. É um cadastro bem simples, ele pede apenas algumas informações. Por exemplo, no caso de CPF, né, CNPJ, no CPF, ele pede seu CPF e o nome da mãe, pessoa física. No caso do CNPJ, ele pede o nome da mãe do responsável por aquela empresa. Ele requer também um e-mail, um telefone, a senha e uma fase de segurança, certo? Ao finalizar o cadastro, é encaminhado para o e-mail um código de segurança. Ao chegar nesse código, você insere, né, para poder finalizar o seu cadastro, certo? O código, ele tem um prazo. Caso você não consiga, você pede novamente é encaminhado. Pronto, ao acessar o Regularize, você verificará diversos serviços. Você tem os serviços que geralmente se utiliza mais, são os serviços de consultar dívida ativa, de negociar débitos, tem de consultar requerimentos, porque você pode fazer um requerimento, uma solicitação à Procuradoria, né? Pedidos de revisão de dívidas inscritas. Eu vou detalhar um pouquinho de cada um deles. No serviço de consulta de débitos inscritos em dívida ativa, o contribuinte ele pode fazer uma pesquisa dos débitos não previdenciários, dos débitos previdenciários e de dívidas de FGTS. Né? Se ele já tiver, ele pode fazer uma pesquisa completa, no caso, selecionando todas as inscrições. Se ele já tiver uma inscrição específica, ele pode pesquisar pelaquela inscrição, pelo número do processo administrativo. É bem fácil, ele coloca lá, clica em consultar e será dado toda a lista dos débitos inscritos em dívida ativa. Nos débitos previdenciários, inclusive, ele consegue tirar um extrato com as ocorrências e todos os dados daquele débito, né, daquela inscrição. É também possível emitir guias de pagamento, né? Na opção lá, emitir guia de pagamento, o contribuinte, ele consegue emitir os DAFs, ele tem a opção de emitir um DAF parcial ou integral daquele débito, ele tem a opção, caso ele já tenha um parcelamento, de emitir o DAF da parcela, ou também, no caso de débitos previdenciários, emitir uma GPS integral. No caso de DAFs, né, parcial ou integral, é necessário que o contribuinte preencha o CPF ou CNPJ do responsável, bem como o número da inscrição. E no caso do parcelamento, ele pede o número do parcelamento, né, e pede para que você informe se você quer um DAF da parcela, integral, ou se você deseja antecipar algumas parcelas, certo? Uma curiosidade interessante é que um contribuinte, se ele tiver o CNPJ e a inscrição de um outro, ele consegue emitir o DAF
entendeu? No caso, vamos supor, um contador, ele pode entrar com o seu código de acesso, caso ele tenha essas informações, e tirar de seu cliente, como também pode, por meio do cadastro do cliente, emitir a guia de pagamento. Nós temos a opção também de consultar pagamentos não alocados, que são DAFs que o contribuinte fez, que pode ter havido algum erro de preenchimento e não está alocado. Nesse caso, ele pode verificar se ele tem algum DAF nessa opção, né, nessa situação, para poder providenciar a retificação desse pagamento junto à Receita Federal. Nós temos também a opção de consultar requerimentos, né? Na consulta a requerimento, você vê todo o andamento de um pedido que você verificou. Você pode consultar todos, como também, se você tiver um número de protocolo, né, o número do requerimento específico, você já pode consultar especificamente, pode filtrar por períodos do protocolo, pela situação atual, né? Toda essa parte de controle desses requerimentos é feita por essa opção. Nós temos também, a Procuradoria, ela trabalha também com um procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade, que é quando um CNPJ, o seu devedor principal, o seu responsável, em determinadas situações, ele pode ser responsabilizado pelo débito da empresa. Antes dele ser confirmada essa responsabilização, ele recebe uma carta, e ele pode impugnar ou recorrer dessa carta por meio dessa opção, impugnar/recorrer. Ele pode consultar todas as cobranças, né, bem como se ele já tiver o número da cobrança, fazer especificamente, e lá vai ter a opção de impugnar, caso não tenha sido aceitada, de recorrer, e assim ele consegue fazer todo o acompanhamento. Também uma das opções, inclusive as mais acessadas, é a questão do negociar dívida, né? O contribuinte, se ele tem um débito, ele pode parcelar. No momento, inclusive, nós temos dois tipos de negociações. Temos o parcelamento simplificado, né, um parcelamento comum, e nós hoje, em razão até inclusive da pandemia, estamos com diversas possibilidades de acordos de transação, que são possibilidades que, se o contribuinte preencher alguns requisitos, ele poderá ter concedido, né, para si alguns descontos, né? Para ele fazer essas negociações, ele tem que acessar o nosso sistema de negociações, que a gente chama de SISPA, Sistema de Parcelamento. Então, ele vai lá na opção Acessa ao Sistema de Negociações, acessar, e o sistema ele é redirecionado para o sistema de parcelamento para você negociar. Ele também pode desistir de uma negociação que está em vigor para poder fazer uma nova negociação. Nós temos também na opção de negociar dívida, o acordo de transação individual, que são para aqueles casos de débitos inscritos em dívida ativa com valor consolidado acima de 15 milhões, né? Ele pode apresentar uma proposta à dívida ativa. E também temos o negócio jurídico processual, que também é uma forma de regularização, de negociação de dívida, que tem toda uma portaria regulamentando, né? São as formas. Aqui eu coloquei a tela do parcelamento, do sistema de parcelamento. Na tela principal, assim que você entra, ele vai dar a listagem das negociações que já existem, e caso ele não tenha ainda nenhuma negociação, vai ser emitida a informação, não forem encontradas solicitações de negociação. Se ele quiser negociar, ele vem no menu opção, lá na barra superior, aí ele vai lá e escolhe se ele quer fazer um parcelamento ou se quer aderir a um acordo de transação. E aí ele vai acompanhando passo a passo, ele escolhe a modalidade, o sistema, ele puxa todos os débitos que são passíveis de negociação naquela modalidade, e ele consegue fazer toda a negociação. A emissão de documentos, de termo, de recibo, de parcelas também é por aí. O contribuinte também tem a opção de efetuar o débito automático em alguns casos de negociação, certo? E ele também pode consultar suas negociações que estão ativas, né? Verificar como é que está a situação, verificar quais são os débitos, se tem alguma parcela em atraso, né? E temos também a opção de declaração de receita e rendimento, que é um dos requisitos para uma das modalidades de transação que o contribuinte pode fazer. Aqui eu coloquei a tela da desistência, quando ele clicar em consultar parcelamentos, é listado todas aquelas opções,
e o contribuinte faz a opção por qual modalidade de parcelamento ou de transação ele gostaria de desistir, certo? Essa desistência ela é definitiva, né? Temos também a opção dentro do nosso portal Regularize de impugnação e recurso de exclusão de parcelamento. O que acontece? Em alguns casos, os contribuintes, principalmente parcelamentos especiais, quando eles estão com parcelas em atraso, eles vão ser notificados de que tem parcelas em atraso e sua conta vai entrar num processo de rescisão. Então, o contribuinte pode consultar quais são as negociações, né, e fazer uma impugnação, fazer um recurso, né, caso ele verifique que aquelas parcelas que estão em atraso são indevidas. Ele pagou, mas pode ter havido algum erro e aquele DAF não foi compensado corretamente naquela parcela, certo? Nós temos também o canal de denúncias, que são denúncias referentes a suspeitas de fraude de devedores contra a União, né, o do FGTS, e o contribuinte, né, sabendo algo, né, a respeito, ele pode denunciar, né, de acordo com a modalidade de fraude, se é um sócio oculto, né, é um caso de um laranja, né, um grupo econômico, ou está havendo ocultação de patrimônio, né, ele pode fazer essa denúncia à procuradoria, né, para que possa ser averiguada. Existem parcelamentos, né, existem situações em que o contribuinte poderá garantir sua dívida. Então, nesse caso, ele vai lá na opção garantia de dívida, né? É uma averbação de garantia, é uma execução fiscal que já existe, ele quer averbar essa garantia que já existe, ou ele quer ofertar antecipadamente uma garantia para suspender a exigibilidade daquele crédito, né, para que não seja cobrado, porque um crédito ativo, ele pode ter uma série de consequências, né? O contribuinte, ele vai ter seu nome com restrição no CADIM, o débito pode ser encaminhado a protesto, então ele pode ter restrição Serasa, né, SPC, né? Pode ser levado também a um procedimento de execução fiscal, né, um ajuizamento de uma ação de execução fiscal. Então, se ele ele pode tentar suspender esse crédito enquanto ele discute, né, acerca desse crédito. Né? Nós temos modalidades, porque acima de 1 milhão, parcelamento, que é parcelamento com garantia. E aí ele precisa apresentar uma garantia. E a apresentação é nesse serviço, né, de parcelamento com garantia. E temos também a situação em que ele já tem uma garantia e quer substituir. Nós temos também o nosso serviço de revisão de dívida inscrita, que é o quê? O contribuinte, o órgão de origem, né, tinha um débito e encaminhou para a procuradoria. Só que esse débito, muitas vezes, ele já pode ter sido pago, ou ele já está parcelado, ou existe uma decisão judicial que reconhece que ele possa ser indevido, entendeu? Então, o contribuinte poderá entrar com esse pedido de revisão, né, informando que aquele débito não seria devido, ele escolhe um desses motivos, preenche um formulário, né, lá tem campo tanto para fundamentar como para anexar documentos, né, que ele possa comprovar a veracidade das informações dele, e esse documento é gerado um requerimento que é encaminhado automaticamente para a procuradoria e vai para análise de um procurador, né? E aí, o acompanhamento, né, da situação desse requerimento de revisão, ele olha lá no consultar requerimentos, né? Ele consegue ficar acompanhando o que possa ter acontecido. Nós temos também o serviço de certidão de regularidade fiscal. No momento, o nosso serviço é mais assim, um redirecionamento para o site onde ele pode emitir a certidão, seja de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, e também ele remete para o portal ECAC para que o contribuinte possa verificar no relatório de pendências quais são as pendências. No momento, para requerer liberação de certidão, a Procuradoria ela não recebe diretamente. Esse requerimento de certidão, ele entra pela Receita Federal, né? Vocês fazem lá na Receita Federal, a Receita Federal recebe o documento, acredito que seja por meio do ECAC, e lá a Receita Federal cadastra um requerimento e encaminha para a Procuradoria, caso a pendência na certidão seja da competência da Procuradoria. E aí vocês, com esse requerimento cadastrado, também vocês podem acompanhar o andamento dessa liberação de certidão por meio do consultar requerimento. Nós temos também o parcelamento de arrematação,
que é uma modalidade, que é o serviço, que quando algum contribuinte ele arremata um bem no leilão judicial, ele pode requerer um parcelamento daquele valor. E aí ele entra com todos esses dados nessa opção de parcelamento de arrematação. Bom, esses são os nossos principais serviços. Vocês viram lá no início que eles têm na página inicial vários botões, mas nós temos no campo superior um acesso alternativo, que você clica lá e vai dar também as mesmas opções, certo? Uma coisa interessante que eu gosto de deixar para vocês é o nosso site da Procuradoria, que ele tem tanto as notícias, as principais notícias, as notícias mais recentes, como ele também fala um pouco sobre cada um dos serviços, né? Ele dá orientações, ele diz quais são os documentos necessários, como proceder, né? Aqui eu mostro para vocês que tanto lá em cima vocês podem clicar ao lado do nome da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inicialmente ele fica com 3 tracinhos. Quando você clica, ele se expande e vai ter os serviços e orientações, canais de atendimento, né, que mostram como é que está sendo o atendimento, assuntos, acessos a informações. E nós temos também nos serviços os principais serviços, né, assim, tanto você pode verificar aqueles que são mais acessados, né, as orientações mais acessadas, mas você também tem outras orientações, né. E nós temos nossos destaques, né? A lista de devedores, né? Temos dados abertos, temos canais de denúncias, tudo isso dentro do nosso site. É bem interessante o nosso site, porque ele tem bastante informações de como proceder, o que é necessário e tudo para vocês possam até fundamentar e utilizar melhor o portal Regularize. No momento, nós ainda temos serviços que ainda não estão no nosso portal Regularize. E eles estão sendo recepcionados no atendimento integrado, realizado pela Receita Federal, mas no momento, em razão de pandemia, nós também estamos recebendo um atendimento residual feito por e-mail, que mais à frente eu vou apresentar o e-mail para vocês. Um desses exemplos é o pedido de exclusão de CADIM, vista ou cópia de processo administrativo, né? Mas a certidão de regularidade fiscal ainda está sendo feita exclusivamente pelo portal, pela Receita Federal. Os outros 2 é que a gente está atendendo para poder facilitar, né, o acesso, pelos nossos e-mails, né? O nosso e-mail de dúvidas. Outra informação interessante que eu queria trazer para vocês é que a dívida ativa ela tem um aplicativo, o Dívida Aberta. Nesse aplicativo, você pode consultar pelo CNPJ, pelo CPF, se aquele contribuinte ele é um contribuinte legal, ele é um contribuinte que está com seus débitos regularizados, se ele está em dia ou se ele tem débitos abertos, entendeu? Porque são dados abertos que qualquer pessoa, né, qualquer cidadão pode ter acesso para verificar a situação daquela empresa ou, né, daquele CPF. Pronto. O nosso atendimento presencial. Em regra, o nosso atendimento presencial, ele ocorre no edifício sede do Ministério da Economia, de 7h30 às 11h30, às 17 horas, certo? Entretanto, em razão da pandemia, o nosso atendimento ele está suspenso, porque estamos, até no momento, feito todo um trabalho remoto, né? Mas, para isso, nós criamos, né, um e-mail do Dúvidas, que ele tira todas essas dúvidas de parcelamentos especiais, alguma inconsciência de sistemas, orientações para acessar Regularize, recebimento de cópias, né? No caso, a gente encaminha a cópia toda digitalizada para o e-mail, né? E alguma interposição de recursos contra a exclusão de parcelamentos especiais também é feito nesse nosso atendimento. Só que, como eu falo para vocês, no momento, nós não estamos tendo atendimento presencial. O nosso atendimento, ele é todo online, né? Ele é todo pelo e-mail do Dúvidas. Pronto, aí eu estou deixando para vocês, o e-mail é duvidas.pfn.ce@pgfn.gov.br, né? Vocês podem encaminhar dúvidas de vocês, né? E aí ele é respondido, ele é verificado, né? Caso, vamos supor, venha uma dúvida, a dúvida ainda está meio obscura, a gente pede para o contribuinte esclarecer melhor e a gente tem orientado, certo? Como eu falo para vocês, é um pedido de cópia, não está tendo atendimento presencial, como é que eu faço? Você pode perguntar lá, que a gente dá toda a orientação, encaminha até o formulário que vocês precisam encaminhar preenchidos, informa as documentações,
recepciona, cadastramos no nosso sistema e encaminhamos o protocolo de recebimento, o protocolo de cadastramento para vocês acompanharem, né, o andamento do pedido, né, assim como de exclusão de CADIM, né, e outros serviços de atendimento residual que ainda não se encontram diretamente pelo portal Regularize, né. Bom, eu gostaria então de agradecer a todos vocês por estarem aprendendo um pouco, né, sobre o nosso portal Regularize. Cada vez mais a gente nota que tem mais acessos, né, que as pessoas têm utilizado bastante, até porque muitos serviços, né, já estão nele, e a intenção da Procuradoria é cada vez mais facilitar o acesso ao contribuinte. Então, a gente vê que pelo portal fica mais fácil do contribuinte entrar e fazer o seu pedido, né? Consultar suas dívidas e assim por diante. Obrigada a todos. Agradecemos a valiosa colaboração da servidora da Procuradoria da Fazenda Geral no estado do Ceará, Liliane, que nos brindou com uma exposição tão didática, tão sucinta, que eu também aprendi um pouco, Liliane. Somos gratos por sua participação aqui no evento da Receita Federal. A Procuradoria, na verdade, é uma grande parceira nossa, né, e vice-versa. Temos um relacionamento de atendimento com bastante interação. E certamente você será convidada para outros eventos desse tipo, quando o tema for regularização da PGFN. Gratidão mesmo. E as perguntas estão sendo respondidas sobre o seu tema diretamente no chat, mas nos últimos minutos finais, os colegas moderadores vão lhe repassar aquelas perguntas mais marcantes, mais de caráter geral, né, que desperta a curiosidade de todos para compreender melhor. Então, aguarde aí, não saia, que logo mais você entra novamente em cena. E vamos chamar agora o colega Adinaldo, que vem expor para nós todas as dicas, vai nos ensinar os caminhos das pedras no site da Receita Federal, no que diz respeito ao parcelamento. Toda modalidade de parcelamento oferecida à distância, vocês vão saber agora pelo recado do colega Adinaldo. A palavra é sua, Adinaldo. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui, eu vou compartilhar aqui a tela do treinamento. Como já foi informado, meu nome é Adinaldo, eu trabalho aqui na 5ª Região Fiscal, engloba os estados de Sergipe e Bahia. E a gente vai conhecer um pouco aqui sobre os serviços de parcelamentos que estão disponíveis na internet pela Receita Federal. A gente vai dar uma introdução nesses parcelamentos existentes e aí a gente vai olhar tela a tela, detalhe por detalhe, de como executar esse parcelamento no nosso dia a dia, tá bom? Vou só compartilhar aqui o material. Experimenta pressionar F5, Adinaldo. Ó. Vamos ver se dá certo. Tá aparecendo aí? Não apareceu. Agora abriu a opção, apresentação de slide, lá em cima, vai dar certo. Pronto. Foi? Não, daquele jeito. Tem que trocar a tela quando você for compartilhar. Vamos lá. Me confirma se tá? Perfeito. Certinho? Certinho. Pode prosseguir. Valeu, obrigado. Então vamos lá. A gente dando início aqui,
a gente vai ver as orientações de acesso aos parcelamentos no site da Receita Federal. Aqui a gente vai tratar, vamos fazer uma introdução de todos os tipos de parcelamentos, sejam simplificados, ordinários, previdenciários, não previdenciários, existentes dentro da Receita Federal. Isso tudo podendo ser feito do conforto das nossas residências, né? Hoje, com todo esse aporte que a Receita está dando via digital. Para iniciar os parcelamentos dos tributos administrados pela Receita Federal, eu vou falar sobre um por um. Então, vamos lá. O simplificado não previdenciário. Esse parcelamento são débitos de até R$5 mil. 5 milhões, desculpa, até 5 milhões de reais. Eles são feitos simplificados. Qual é a forma de acesso? O acesso dele é feito através do código de acesso específico para o parcelamento não previdenciário. Esse é o mais comum que a gente vai encontrar nos NAFs e no autoatendimento orientado da Receita também. O reparcelamento simplificado, vocês verem que o reparcelamento é uma metodologia diferente, ele deve ser solicitado no atendimento da RFB. No caso, por conta da pandemia, a gente também está recebendo por meio da Caixa Corporativa, sendo que essa opção ela pode variar entre as regiões fiscais. Como assim? Então, aqui na 5ª região, a Caixa Corporativa, que é um e-mail que a Receita disponibiliza para os contribuintes entrarem em contato e resolver seus problemas de algumas modalidades de serviço. Aqui na 5ª região, a gente oferece esse serviço do reparcelamento também via Caixa Corporativa. No entanto, possa que alguma região fiscal não esteja fazendo esse serviço por via de Caixa Corporativa. Teria que consultar realmente a situação de cada região na hora de fazer esse reparcelamento. Mas o reparcelamento ele é indicado ser procurado o atendimento presencial. O simplificado previdenciário. São débitos da Previdência até 5 milhões também. Qual é a forma de acesso? Esse é só certificado digital. Ou código de acesso nos casos das pessoas físicas e pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Então, é um detalhe importante. Aquela pessoa lá que participa do Simples, mesmo sem o certificado digital, ela vai conseguir fazer um código de acesso para poder estar fazendo essa solicitação. O reparcelamento, nesse caso, ele é feito da mesma forma, dentro do portal ECAC, por código de acesso ou certificado digital. Próximo parcelamento, o ordinário não previdenciário. O não previdenciário é como a gente chama também os débitos tributários, né? Então, caso alguém não tenha conhecimento com esse palavreado, né? Com essa forma que a gente trata os débitos, então esse não previdenciário são aqueles débitos tributários, tá? Qual é o local e a forma de fazer isso? Dentro do portal ECAC, a gente vai lá em pagamentos e parcelamentos, parcelamento não previdenciário. A forma de acesso é por certificado digital. O ordinário previdenciário ainda não pode ser realizado pela internet. Esse deve ser solicitado no atendimento presencial da Receita. Vale ressaltar a mesma informação que eu passei anteriormente. Cada região, por conta da pandemia, algumas regiões diferem de outras, mas, por exemplo, na 5ª região, a gente consegue estar solicitando via Caixa Corporativa. E aí a Caixa Corporativa, por sua vez, encaminha a equipe responsável por estar concretizando essa solicitação do contribuinte. Parcelamento parametrizado. São aqueles parcelamentos apurados nas DCTF Web e no E-Social. Então, é um tipo de parcelamento também um pouco diferente, mas o local é basicamente o mesmo. Lá no portal ECAC, a gente vai em pagamentos e parcelamentos, parcelamento simplificado, previdenciário. E qual é a forma de acesso? Certificado digital para pessoas jurídicas em geral. E código de acesso para pessoa física e pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Então, é aquela mesma situação. Os optantes pelo Simples Nacional, eles têm essa mesma prerrogativa da pessoa física de ter o código de acesso como alternativa para acessar esses parcelamentos. O reparcelamento ele é solicitado da mesma forma. Então, dentro do portal ECAC, para as pessoas jurídicas em geral, certificado digital, para optantes pelo Simples e pessoa física através do código de acesso.
Demais parcelamentos. Parcelamentos de débitos do Simples Nacional, o acesso deve ser feito pelo portal do Simples ou pelo portal do ECAC. No entanto, assim, o mais razoável é que o contribuinte esteja acessando dentro do próprio portal do Simples Nacional, que lá tem todas as ferramentas e todos os facilitantes para você estar podendo fazer esse parcelamento também. Agora que a gente já viu um esboço, a gente já viu uma introdução sobre os parcelamentos disponíveis na Receita Federal, as possibilidades disponíveis, a gente vai dar uma volta pelo nosso site aqui na Receita. Eu fiz uns prints, fiz um passo a passo aqui que eu vou apresentar para vocês. E caso o tempo nos permita, né, caso a gente consiga, a gente pode até ver uma introdução ao vivo mesmo dentro do site da Receita. Claro que não vai dar para concluir, porque a gente não vai ter um CPF ou um CNPJ para estar utilizando, mas a gente vai ter pelo menos uma visão. Então, ao acessar o site da Receita, a gente vai encontrar de cara essa primeira página. O site da Receita hoje, com a unificação dos atendimentos dos órgãos pelo governo federal, estão dentro do Gov.br. Então, o acesso será dentro do www.gov.br/Receita Federal. A tela inicial será essa aí. Eu coloquei uma setinha aí que vocês podem estar vendo, ó. É uma setinha bem destacando o site que a gente vai acessar. Rolando essa mesma página, um pouquinho mais para baixo, a gente vai encontrar esta opção. Essa opção, vocês podem ver que ele te dá todos os serviços em destaque do site. E aí no meio, onde tem essa seta azul, a gente pode ver que ele fala justamente dos parcelamentos, dos pagamentos e das restituições. E logo abaixo ele destaca parcelar débitos de créditos de demais débitos tributários. Ao a gente clicar nessa opção, a gente vai entrar nessa página da Receita, onde vai ter várias explicações de como se fazer, o que é, como tem que ser feito. Então, aí vai ter todas as explicações. E rolando ela um pouquinho para baixo, a gente vai chegar nessa página aí, nessa parte aí, onde a gente vai olhar as etapas que são utilizadas para a realização deste serviço. Ao abrirmos esse leque aí de informações, a gente vai rolar a página para baixo um pouquinho e a gente vai encontrar quais os canais de prestação desse serviço. Nesse canal de prestação, a gente vai ver aí que a gente tem a opção do parcelamento simplificado e do parcelamento ordinário. O parcelamento simplificado, que é o que a gente vai dar continuidade aqui agora, depois a gente vai ver o ordinário também, mas o parcelamento simplificado é só clicar aí, você já vê que pela web é possível fazer, aí canais de prestação em destaque logo na web, o parcelamento simplificado. Ao clicarmos no parcelamento simplificado, a gente vai chegar até essa tela. Nessa tela, ele pede o número do CPF ou CNPJ do contribuinte, lembrando que aquelas pessoas lá do Simples Nacional, elas têm como fazer também via código de acesso, né, como a gente já explicou, e pede o código de acesso. Mas se eu não tenho ainda um código de acesso, o que é que eu vou fazer? Cheguei nessa página, mas eu não tenho código de acesso. Então, vocês podem ver a setinha aqui ao lado, que ela fala, ó, caso não possua ou tenha esquecido seu código de acesso, clique aqui. Então, a gente não tem o código de acesso, é a primeira vez que a gente está entrando, a gente vai clicar no clique aqui e vamos chegar a esta página. Essa página é onde obtém-se o código de acesso para fazer o parcelamento. Vocês podem ver aí que ele dá a opção de obter o código de acesso tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Lembrando que a pessoa jurídica a gente está tratando daquelas pessoas que estão dentro do Simples Nacional, tá, pessoal? Bom, clicando ali, aqui eu cliquei nessa parte aí, eu fui por obter código de acesso para a pessoa física, tá? Então, ao clicar em código de acesso para a pessoa física, a gente vai chegar nessa próxima tela, que é onde a gente vai cadastrar o nosso código de acesso. Para isso, a gente temos que ter quais informações? CPF, data de nascimento do contribuinte, e ele te dá duas opções, ou o título de eleitor, ou o número do recibo de entrega da declaração de imposto de renda e ano do exercício.
Então, você vai colocar se você já declara imposto de renda, você tem um código de um recibo de entrega de imposto de renda, você vai colocar e vai colocar a que ano exercício ele se refere. Ou, como eu fiz aqui no exemplo, utilizando o título de eleitor do contribuinte, tá? A gente digita os caracteres, aqui e a gente clica em continuar. Ao continuarmos, vai ser gerado um código de acesso específico para esse parcelamento da gente. Então, esse código de acesso, ele não é um código de acesso que vai te dar um acesso a toda a vida do contribuinte. Esse é um código de acesso específico para o parcelamento dentro da Receita Federal. Quando ele gera o código de acesso, vocês podem ver que ele sai com o número do CPF, a data de nascimento e o título de eleitor, que foram as informações prestadas por a gente. E logo abaixo ele mostra aqui o código de acesso gerado para o contribuinte informado. Então ele sai um número aí, eu acho que são 12 caracteres. Exatamente, 12 caracteres. E eu botei um destaque aqui. Anote o número do código de acesso. Copie e cole da forma que você achar melhor. Mas esse número você não pode perder, senão você vai ter que fazer todo esse processo mais uma vez, tá? Feito isso, já anotamos o nosso código de acesso, a gente vai clicar em retornar, tá? Ao retornarmos, a gente volta lá para a tela de parcelamento simplificado e agora sim, possuindo o número do CPF e um código de acesso, a gente vai adentrar para poder fazer essa negociação. A gente coloca aqui o número do CPF do contribuinte, mais o código de acesso que a gente aprendeu a gerar agora e os caracteres que aparecem aqui na imagem. Ao clicarmos em continuar, a gente entra propriamente dito no parcelamento, tá? Então vamos lá. O parcelamento, esse aqui a gente está mostrando o simplificado, que é feito através do código de acesso, como a gente já explicou. Então ele te dá várias opções. Ele te dá ele vai sair o número do CPF do contribuinte. Ele vai sair o número do CPF do contribuinte. E logo abaixo ele vai te dar orientações gerais. Você pode estar, se você não tem um conhecimento aprofundado, você pode dar uma lida nessas orientações, se aprofundar mais no assunto. Ele te dá a opção de negociação, que é o que a gente vai ver aqui agora. Acompanhar o parcelamento, então a pessoa já tem um parcelamento ativo, a gente vai conseguir acompanhar através desse ícone aqui. A emissão dos documentos para negociação, a emissão do DARF da parcela inicial, que depende dela para poder se consolidar o parcelamento, o recibo da confirmação da negociação, demonstrativo de consolidação, onde mostra qual foi o valor consolidado do débito, onde mostra quantas parcelas são possíveis fazer esse parcelamento, já que o parcelamento ele pode ser em até 60 meses. No entanto, a parcela mínima não pode ser abaixo dos R$100, isso para pessoas físicas, 500 para pessoa jurídica. Então, alterações dos dados bancários para débito em conta. Então, você foi lá, fez o parcelamento, fez um cadastramento de uma conta, mas infelizmente você não tem mais acesso a essa conta, você pode estar alterando, ou se você errou, você pode estar corrigindo. Extrato do parcelamento, emissão dos DARFs para pagamento. Então, tudo isso está disponível online. Ao clicarmos aqui em negociação do parcelamento, ele vai solicitar que você confirme essa autorização, que você dê essa autorização de declaração de inexistência de débito judicial. Como esse débito não está sendo discutido judicialmente, e aí sim você pode se negociar esse débito. É só você clicar aqui em sim e continuar. Ao clicar em sim, vão aparecer a relação de todos os débitos que esse contribuinte tem. Nesse caso aí, você vê que aparece o CPF e o nome. É sempre importante a gente conferir, tá? Principalmente no NARF, que você atende mais de uma pessoa, de uma pessoa, não é a pessoa física em si que está ali fazendo, você verificar realmente se saiu, se o CPF e o nome que está cadastrando, que está aparecendo, é realmente da pessoa que você está atendendo. Então, dessa pessoa aqui, desse contribuinte, foram selecionados, apareceram os débitos referente ao imposto de renda do período do exercício 2020. Então, esse contribuinte ele não fez o pagamento das suas cotas ou da sua parcela de imposto de renda e está em cobrança. Então, apareceu, listou, se ele tivesse 3, 4 anos sem fazer o pagamento, estariam listados
todos esses débitos aí no CPF desse contribuinte. Ao clicar em continuar, a gente vai para a consolidação da negociação. Aí, mais uma vez, aparece esse CPF em nome do contribuinte. E aí aparece a quantidade de parcelas e o valor da parcela que ficou para o contribuinte fazer o pagamento. Então, nesse caso aqui, como eu expliquei, podem ser até 60 parcelas, só que esse valor consolidado de 4.309, por exemplo, ele não me dá direito a 60 parcelas. Por quê? Porque se a parcela for inferior a R$100, o sistema não permite. Então, para a parcela se mantém em R$100, você vê que o sistema ajustou a quantidade de parcelas a 43, não liberando a 60. Logo abaixo, você informará o banco, a agência e a conta para débito em conta dessas parcelas. Lembrando que essa informação é obrigatória também, tá? Ao confirmar, ao clicarmos em continuar, depois de preenchidos os dados bancários, ele vai te dar um demonstrativo da negociação, tá? Esse demonstrativo da negociação, ele vai exemplificar tudo: saldo devedor, saldo consolidado, valor da parcela, qual foi o banco que você selecionou para fazer sua conta. Você confere se está tudo certinho. Estando tudo ok, conta ok, débito ok, parcela que cabe no bolso, a gente vai e confirma a negociação, certo? Ao confirmar a negociação, aqui nesse caso, como só foi um teste, um exemplo, a gente não confirmou, né? Mas aí, confirmar a negociação, ele só vai aparecer que foi concluída a negociação, emitir a parcela, a primeira parcela para pagamento e consolidação do parcelamento e o detalhamento da negociação, que é o demonstrativo, tá? Bom, isso daí é todo o caminho até você finalizar um parcelamento simplificado dentro da Receita. Vocês verem que o caminho que eu demonstrei a vocês é um caminho que é um atalho, né? Fica lá no site da Receita já nas opções de você... são serviços mais comuns, né? Serviços mais utilizados. Mas também tem um outro caminho. Lá no site da Receita, quando a gente entra... Aqui ao lado do nome Receita Federal, ficam 3 tracinhos, onde ele lista todos os serviços e assuntos que temos dentro do site da Receita. Então, ao clicar nos 3 tracinhos, vai aparecer esse xizinho e vai elencar vários outros serviços que estão aí dentro. E aí, como a gente está tratando de parcelamento, eu estou ensinando outro caminho, onde você pega uma página mais completa e informa todos os tipos de negociações presentes dentro da Receita Federal. Então, você vai clicar nos 3 tracinhos que ficam aqui, próximo ao nome Receita Federal, aqui em destaque, em assuntos, orientação tributária e logo em seguida, pagamentos e parcelamentos. Ao clicar em pagamentos e parcelamentos, a gente vem para essa nova tela. Nessa tela, vocês podem ver que ele fala de todos os tipos de parcelamento. O parcelamento ordinário simplificado, onde eu coloquei essa seta aqui. Ele fala de parcelamento de dívida ativa da União, ele vai te redirecionar. Parcelamentos especiais, agora a gente não está tendo nenhum, mas ele também te redireciona. Você pode ver aqui na outra seta ao lado, os parcelamentos dos débitos do Simples Nacional, os parcelamentos microempreendedor individual, então ele especifica todos. A gente vai entrar aqui agora na visão do contribuinte também dentro do portal ECAC. Lá no portal ECAC é onde a gente vai fazer todos os outros tipos de parcelamento. Você vê que esse simplificado a gente fez através de código de acesso. Então, esses que são através de código de acesso, todos seguirão esse mesmo caminho que a gente apresentou. No caso dos ordinários, por exemplo, e parametrizados, eles serão dentro do portal ECAC do contribuinte. E aí, a gente vai seguir o caminho até chegarmos nele. Então, ao clicarmos lá na opção de parcelamento ordinário simplificado, a gente vai chegar até essa outra página, onde tem aqui todas as opções, né? Consultar parcelamento, se o parcelamento não previdenciário, você vê que tem essa opção. Parcelamento não previdenciário e o parcelamento simplificado não previdenciário. Então, nesse caso, tanto o não previdenciário quanto o previdenciário, utiliza-se normalmente o parcelamento simplificado, tá? Ao clicarmos nele, a gente vai aqui, ó, parcelamento simplificado previdenciário. Esse daqui eu estou mostrando
Como a gente já viu não previdenciário, estou entrando agora pelo previdenciário. Ao clicarmos, a gente vai aparecer essa página aí, com as orientações gerais e com a negociação e acompanhamento dos documentos. Ao clicarmos nessa página, a gente vai ser redirecionado ao código de acesso novamente para poder criar o código de acesso ou entrar com o certificado digital. Nesse caso aqui, você vê que a tela é um pouquinho diferente da mostrada anterior, mas ele também diz a mesma coisa. Saiba como gerar um código de acesso. Ao clicarmos para gerar um código de acesso, ele vai dar essa opção, mandando você gerar um código de acesso para pessoa física. No caso de pessoa jurídica, vocês podem ver aqui esse terceiro item é gerar código de acesso para pessoa jurídica e ele deixa bem destacado que é exclusivo para optantes do Simples Nacional. Então, quem não for optante, realmente tem que fazer uso do certificado digital ou passar uma procuração para um contador que tenha um certificado digital, tá? Ao clicarmos aí, a gente vai gerar o código de acesso da mesma forma, com CPF, data de nascimento. Ao clicarmos em avançar, a gente vai gerar um código de acesso igual àquele que a gente gerou na primeira demonstração que a gente fez, vai gerar também um código de acesso, e aí a gente volta para essa tela novamente, e com o código de acesso e o CPF do contribuinte, a gente vai conseguir adentrar o portal para fazer o parcelamento. Os outros parcelamentos, eles estão dentro do ECAC, né? Os parcelamentos ordinários, os parametrizados estão dentro do portal ECAC. Essa é a imagem do portal ECAC na visão do contribuinte, tá? Então, esse daqui eu acessei um ECAC na visão do contribuinte, como se o contribuinte estivesse fazendo a movimentação, né? Eu, como pessoa física ou jurídica, fazendo a movimentação dentro do portal ECAC. Então, tem vários serviços disponíveis, né, dentro do portal ECAC, a maioria de vocês já deve conhecer: cadastro, certidão em situação fiscal, cobrança e fiscalização, e um deles aí que está destacado pela nossa setinha é o pagamentos e parcelamentos. Ao clicarmos em pagamentos e parcelamentos, você vai ver que vai aparecer aí, ó, parcelamento, solicitar e acompanhar, parcelamento não previdenciário e parcelamento simplificado previdenciário. Na próxima tela, a gente vai destacar esses 3 serviços. Então, esse parcelamento, onde tem aí parcelamento, solicitar e acompanhar, são para os parametrizados, né, que são aqueles das DCTF Web, Zé Social, que a gente falou lá no início da apresentação. Então, para a gente fazer esse tipo de parcelamento, clicaria nessa primeira opção. O parcelamento não previdenciário ordinário, nesse caso aí são os ordinários. Por quê? Porque o simplificado a gente faz lá naquela outra tela que a gente demonstrou ainda há pouco. E existe também o parcelamento simplificado previdenciário, todos dentro do portal ECAC. Ao darmos continuidade, clicando no parcelamento e solicitar e acompanhar o parcelamento, a gente vai chegar nessa próxima tela. Essa tela ela te dá algumas opções: consultar os parcelamentos, prestar as informações para consolidação e aderir à modalidade de parcelamento. Ao clicarmos em aderir, ele vai aparecer essas opções: parcelamento simplificado ordinário. Como eu botei aí o exemplo, né, especifiquei, ele divide-se em simplificado, isso aqui vai até 5 milhões, os débitos, e os ordinários são os débitos superiores a 5 milhões. Então, quando se tratam de débitos superiores a 5 milhões, não existe a possibilidade de fazer simplificado, e sim somente o ordinário, e no caso do ordinário, somente dentro do portal ECAC. Existe também aqui, se a gente tivesse tendo um parcelamento especial ativo, né, o último, se eu não me engano, se não me foge a memória, foi 2017, se tivéssemos um parcelamento especial ativo, também apareceria aqui embaixo. Abaixo de parcelamento simplificado ordinário também apareceria parcelamentos especiais. Nesse caso, como eu botei aqui destacando, atualmente não existe parcelamento especial disponível para adesão. Mas se tivesse, seria dentro dessa página, tá? A partir daí, quando você clica, ele vai te levar praticamente para aquela mesma tela que a gente viu lá na internet.
Então, assim, é tudo muito didático, é tudo muito simples da gente conseguir acompanhar, porque você vê que a gente foi por caminhos diferentes, um gerando código de acesso e entrando diretamente da internet, o outro a gente foi e entrou dentro do portal ECAC e no final das contas a tela de negociação é a mesma. Então você pode ver aqui que ele te dá a opção de negociação do parcelamento. Aí ele vai aparecer a discriminação dos débitos a parcelar. A gente conseguiu fazer o print até aí porque, graças a Deus, como eu não tenho débito, então se eu passar dessa página, iria aparecer simplesmente que eu não tenho débito a parcelar e voltaria para essa página, não teria como a gente dar continuidade. Então, mas se tivesse o débito, ele faria igual a gente fez lá na internet. Clicou em negociar e ele está todos os débitos que estão dentro desse CPF, desse contribuinte. E aí, dentro desse contribuinte, você marcaria os débitos que você queria parcelar. Normalmente, as pessoas procuram o parcelamento total da dívida. Apareceria aquele mesmo demonstrativo, falando a quantidade de parcelas, falando o valor da parcela, e daria continuidade, informando o número da conta para débito em conta, enfim, a mesma coisa. Os slides se encerram aqui, eu agradeço a atenção de todos, e peço ajuda aos colegas, se a gente puder fazer uma demonstração, um passo a passo dentro do site mesmo. A gente não vai conseguir entrar para fazer o parcelamento, mas só para a gente fixar o caminho que a gente vai percorrer até chegar nos códigos de acesso nessas situações. Adinaldo, você sugere uma demonstração no site? Eu entendi isso. Isso, exatamente. Isso se a gente ainda tiver tempo, porque eu não consegui acompanhar. Não, a gente tem um tempinho. Se você quiser, pode abrir o site aí e fazer uma demonstração. Eu acho muito interessante. Ontem nós tivemos uma demonstração assim no site e o pessoal gostou, porque ensina mesmo onde é que chega, né? O site da Receita, depois que passou para o Gov.br, precisa mesmo de ensinar os caminhos lá até chegar onde se quer, né? Isso agradecemos, se possível. Pode compartilhar a sua tela com o site. Pronto, site. Vamos aguardar, temos um minutinho ainda. Pronto, tranquilo. É justamente isso, porque às vezes a gente vendo só os prints das telas, a gente se perde um pouco. E a gente vendo passo a passo realmente como faz no dia a dia, eu acho que facilita. Então vamos compartilhar aqui a tela do site da Receita para a gente poder estar fazendo. Deixa eu só achar. Me confirma se está aparecendo, por favor? Sim, eu consigo visualizar. Sim. Sim. Pronto. Então, vamos lá. Bom, aqui é a tela inicial do site da Receita, tá? Como eu mostrei lá no print, mas aqui a gente consegue uma mobilidade melhor. Então, a gente vai lá. Não estou ouvindo sua voz. Oi? Vocês estão ouvindo a voz do Adinaldo? Sim, a voz está... Estamos ouvindo, sim. Camila. Estamos ouvindo, está tranquilo. Posso continuar? Por favor. Está aparecendo a apresentação, né? Tudo ok, né? Isso, ok. Pronto, vamos lá. Sim. Então, como eu estava falando, né, a página inicial do site da Receita, hoje todos os sites, praticamente todos, ou a grande maioria, estão dentro do Gov.br. Então, aqui como a gente pode frisar, é o www.gov.br/Receita Federal. Então, a gente entrando por esse site, a gente já vai cair direto na página inicial. Aquilo que eu expliquei lá no slide, que eu falei, ó, aparece o nome Receita Federal em destaque, 3 setinhas, que lá a gente já não conseguia visualizar porque eu já tinha clicado. Mas é isso aqui, a gente vai clicar nele aqui, ó, e a gente tem todos aqueles serviços que eu falei, assuntos, e daqui a pouquinho a gente vem nessa parte. Então, na página inicial, ao entrar, se tratar de um parcelamento simplificado, a gente só vai rolar um pouquinho para baixo, você vê que passa vários assuntos em destaques, como serviços de CPF, serviços de imposto de renda, acesso direto ao portal ECAC, até a parte de aduana e comércio exterior. Então, assim, é um atalho essa parte aqui,
mas que são vários assuntos de muito interesse, na realidade. Descendo mais um pouquinho, a gente chega nos serviços em destaque dentro da Receita Federal. Então, aqui a gente vem falando de imposto de renda, consulta a restituição, como obter um cartão de CPF, emissão de certidão de regularidade fiscal. E, como eu expliquei lá no meio, ou lá na apresentação, aqui no meiozinho aqui, a gente tem o parcelamentos e restituições. Pagamentos e restituições, desculpa. E aí ele já me dá um atalho para eu parcelar os débitos que são tributários, que são aqueles que a gente se refere como não previdenciário. Então, ao clicarmos aqui, a gente vai ser direcionado para uma outra tela, que eu mostrei também lá no slide, mas aqui a gente só mostrou a tela inicial e depois onde a gente acessar. Mas até lá, a gente pode ver que tem várias informações que são importantes e que vai ajudar bastante no nosso conhecimento. Então, assim, logo quando a gente entra, a gente rola um pouquinho e já vem o que é. O que é esse parcelamento, né? O que é parcelar esses demais débitos tributários? Então, aqui ele exemplifica exatamente tudo o que se fala dentro sobre o que é. Aqui se a gente abrir, ó, ele vai dizer quem pode utilizar esse serviço, o contribuinte ou seu representante legal, para solicitar na modalidade simplificada na internet, você precisa gerar um código de acesso específico. Isso é muito importante. Acontece muito da gente estar aqui no atendimento presencial, eu que faço parte desse atendimento presencial, a gente vê muito, a pessoa chega aqui, mas eu fui no contador e o contador disse que não consegue fazer, que não faz de jeito nenhum o parcelamento. Por quê? Porque o contador está entrando no código de acesso do contribuinte, e parcelamento simplificado não é pelo código de acesso do contribuinte, é pelo código de acesso específico de parcelamento. Então, isso é uma coisa que vocês têm que levar para a vida, realmente, e é de extrema importância. É um detalhe, às vezes é um detalhe que a gente peca. São muitos casos, assim, não passa uma semana que não aconteça um caso desse. E a gente está falando, assim, de uma modalidade, de um serviço que já vem sendo feito na internet há muito tempo. Bom, continuando. A gente chega aqui, ó, tem outras informações aqui embaixo, quanto tempo leva, algumas outras informações, e o principal, que são aquelas etapas lá, que é aquela tela que eu mostrei para vocês na apresentação. As etapas para a realização desse serviço, aqui ele vem dizendo solicitar parcelamento, aqui ele fala se você tiver no presencial, qual é a documentação necessária, os requerimentos, aqui ele já linka para você imprimir os requerimentos de parcelamentos, que são casos que hoje, na realidade, praticamente não são disponíveis, você só tem essa possibilidade de parcelar um débito no presencial, caso realmente você comprove que o sistema está fora, que é seu último dia de prazo, alguma coisa do tipo, que você iria no presencial, hoje realmente é tudo online. Mas existe também essa solicitação para os casos do reparcelamento, que infelizmente ainda não estão disponíveis na internet. Então, a gente rolando mais um pouquinho aqui para baixo, a gente vai chegar lá naquela tela que eu mostrei, que são os canais de prestação. Parcelamento simplificado ou parcelamento ordinário. O simplificado a gente vai ver agora, vai chegar naquela mesma tela que a gente chegou, e o ordinário a gente vai acessar lá via portal ECAC. Nesse caso do ordinário, aí sim seria aquela situação do contribuinte, do responsável por estar fazendo o trabalho, entrar diretamente no portal ECAC do contribuinte para fazer a negociação. Então aqui, a gente clicando em parcelamento simplificado, a gente vai, como a gente viu lá nos slides, ó, parcelamento simplificado. Eu preciso, ele pede o número do CPF e pede o código de acesso. Como a gente já mostrou, ó, clica aqui que ele vai te levar, fica até em destaque em azulzinho aqui, ó, clica aqui e ele vai te levar lá na tela de obter o código de acesso. Então ele te mostra aqui, ó, como obtém código de acesso de pessoa física e de pessoa jurídica. Mais uma vez reforçando, quais são os casos de pessoa jurídica que estão dentro dessa possibilidade, abrangidas pelo Simples Nacional. Clicando aqui para gerar, ele vai solicitar aquelas informações, número de CPF, data de nascimento, título de eleitor ou recibo de entrega de declaração. Essa parte aqui a gente já viu, e aí a sequência de telas realmente, por não poder expor os dados do contribuinte, a gente não vai poder dar sequência, mas vocês viram como chegar até aí e realmente a partir daí vocês viram que as telas são muito didáticas.
Ele fala lá, negociar o parcelamento, negociar o débito. Você vai lá e ele te mostra quais são os débitos que você tem. Ele lista para você, você não tem que procurar. Então, assim, realmente é bem didático. Eu vou retornar aqui, porque aqui, como a gente está dentro do próprio site, a gente também tem a possibilidade, aqui ele entrou, né? Mas porque eu já tinha vindo. Aqui ele também, a gente tem a possibilidade de entrar para obter o código de acesso de pessoa jurídica. E o que é que vai acontecer aqui? Código de acesso de pessoa jurídica. Ele vai pedir o número do CNPJ, você vê que é um pouquinho diferente, e a gente não viu essa tela no slide. Ele vai pedir o número do CPF do responsável, lembrando que tem que ser simples nacional, e o número do recibo da declaração do responsável. Então, obrigatoriamente aqui você vê que aqui ele já não te dá uma opção de fazer pelo título de eleitor do responsável, e sim só com o número do recibo de declaração. A gente clicando em continuar, vai ser o mesmo procedimento, vai gerar um código de acesso e depois a gente vai adentrar lá no site. Bom, então esse caminho eu acho que ficou mais claro, eu acho que ficou até melhor o entendimento a partir do momento que a gente navegou dentro do próprio site. E agora a gente vai voltar lá na tela inicial para a gente ver aquele outro caminho, ver as outras possibilidades. Então, ao voltarmos aqui para a tela inicial do site da Receita, né, o gov.br/Receita Federal, e aqui a gente vai detalhar aqui, ó, os 3 tracinhos aqui, a gente vai entrar, pronto, ó, aqui ele vem aqui na lista de serviços e assuntos, né, então aqui são vários assuntos, vários serviços. Se fosse para a gente falar de um por um, eu ficaria pelo menos umas 2 semanas aqui falando com vocês. Então, a gente vai direto aqui no nosso foco, né? Então, a gente vai em assuntos, orientação tributária, pagamentos e parcelamentos. Então, aqui é bom que dá para acompanhar passo a passo, devagarinho. Abre diretamente essa tela. Aqui nessa tela, a gente vai aqui as opções de parcelamento, né? Como a gente mostrou lá, o parcelamento ordinário simplificado vai ser aquelas telas que a gente apareceu. A gente pode clicar, ó, dívida ativa da União, ó. Então ele fala, ó, parcelamento e reparcelamento convencional sem garantia. Isso daqui você vai ser redirecionado lá para a tela do Regularize, que a colega falou ainda há pouco, para poder estar fazendo essa negociação por lá. Então, parcelamentos especiais, a gente não tem nenhum ativo agora. Os parcelamentos de débito do Simples Nacional, como a gente explicou, pode ser feito dentro do portal ECAC, mas o ideal é que seja dentro do portal do Simples Nacional. Aqui ele tem perguntas e respostas a partir do momento que você entra. Inclusive, ele te dá um passo a passo para efetuar esse parcelamento. Então, assim, é muito autoexplicativo. Tem muito material aí dentro. Aqui no parcelamento ordinário simplificado, a gente entra, vamos lá para aquelas situações, ele lista uma série de situações, ó, parcelamento não previdenciário, parcelamento previdenciário, parcelamento simplificado não previdenciário, como eu expliquei a vocês, ó, a gente clicando aqui, ele vai solicitar para gerar o código de acesso, aquela mesma situação que a gente viu pelo outro caminho. Com relação a gente fazer um simplificado previdenciário. Eu tenho um não previdenciário e tenho um previdenciário. O previdenciário, você pode ver que ele já te direciona direto aqui para negociações e acompanhamentos, tá? Você vê que ele não te dá a opção de estar fazendo código de acesso. É um pouco diferente da página lá do simplificado não previdenciário. E aqui, ele vai dar a opção da gente entrar pelo GovBR utilizando o certificado digital. Certo? Nesse caso aqui também eu não posso dar continuidade, como eu já expliquei, por conta da exposição dos dados, né, do contribuinte, que seria eu, no caso. Então, por conta disso, a gente não pode dar continuidade a partir daí, desse serviço. Mas aqui a gente só clicaria em certificado digital, entraria dentro do portal ECAC e a gente se depararia com exatamente aquelas telas que eu coloquei lá na nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado. Eu agradeço a atenção de todos. A gente fez aqui, tentou da melhor forma, tanto na apresentação quanto mostrar na prática como é que funciona. E eu espero que tenha ficado claro. Aí as perguntas estamos abertos aí, os colegas moderadores, assim que quiserem, já podem fazer jus à palavra.
Ok. Ok, obrigada, colega Adinaldo, pela brilhante explanação, inclusive mostrando como se faz lá no nosso site. Foi muito interessante esse momento. Valeu, ainda bem que tivemos tempo. E aí eu passo a palavra aos nossos dois moderadores. Se tivermos alguma pergunta direcionada à servidora da PGFN no Ceará, por favor, pode se manifestar agora. E em seguida, passaremos algumas perguntas para o colega Adinaldo. Foram selecionadas as perguntas de caráter mais geral, que podem, que todos demandam entender melhor esse assunto. Moderadores, com a palavra, por favor. Excelente, né, a apresentação dos dois colegas, né, da Liliane e do Adinaldo. E aqui a gente tem várias perguntas no chat. E aí a primeira pergunta, né, é da Érica, da Estácio São Luís, e vai para Liliane, da PGFN. O valor da dívida do contribuinte, pessoa física, é devido a proventos de ganho de ação judicial, feita por sindicato. Esse parcelamento pode ser feito em até quantas vezes? E seria feito online? Parcelamento. No caso, ele está falando em relação aos proventos, né? Ele já foi inscrito em dívida ativa? Porque se tiver o número de inscrição, ele segue as mesmas considerações de um parcelamento simplificado, né? Ele, pelo número, ele tem até 60 prestações, né? A parcela mínima de R$100 para uma pessoa física, R$500 para pessoa jurídica, e ele pode fazer no próprio site do Regularize. Agora, ele precisa realmente ter um número, né, de inscrição, né? Esse débito tem que estar inscrito em dívida ativa, então tem que verificar se esses proventos, né, esses judiciais, já foi encaminhado para inscrição em dívida ativa pelo órgão judiciário. Perfeito. Liliane, a pessoa tem que diferenciar o que está em dívida ativa e o que está ainda no âmbito da Receita Federal, é isso, né? Assim, porque a Procuradoria, ela recebe débitos não só da Receita Federal, ela recebe débitos de outros órgãos. Sim. Por exemplo, que acredito que seja o caso dele, ele tem um processo judicial e aí ele sofreu, vamos supor, uma multa, entendeu? Então, essa multa pode ser encaminhada para inscrição em dívida ativa. No caso também, débitos trabalhistas, né? Sim. Débitos também do SPU, da Superintendência do Patrimônio da União, entendeu? Então, a Procuradoria, ela, na verdade, ela administra a dívida ativa de vários órgãos, né? Sim. Não só da Receita Federal. E, no caso também, tem que verificar, que agora eu fiquei na dúvida, né? Porque também tem a questão dos honorários advocatícios, que esses honorários advocatícios, ele já não entra como, já não pode parcelar, se eu não me engano, entendeu? Porque é uma coisa bem específica da Justiça. Honorários advocatícios não, perdão, os honorários sucumbenciais, entendeu? Então, teria que ver o caso especificamente. Ok. Tem uma outra pergunta, Liliane, é do José de Jesus Pinheiro Neto. É a seguinte pergunta. A partir de quando a pessoa física ou pessoa jurídica se habilita para fazer o parcelamento de arrematação? Como é feito? Pronto. Vai lá na Justiça Federal, vai ter o procedimento do leilão, certo? Quando ocorre aquele procedimento de leilão, certo? Inicialmente, que ele arremata o bem, ele começa a fazer o pagamento, até ainda no âmbito da Justiça, por meio lá da GRU. Após ele receber a carta de arrematação, que é expedida pelo juiz, entendeu? É que ele vem e entra no portal Regularize com essa carta de arrematação e os demais documentos e solicita o parcelamento do valor remanescente. Porque o que acontece? Muitas vezes ele arremata hoje, mas a carta de arrematação não sai na mesma hora. Ela demora um tempo, entendeu? Pode até, às vezes, demorar meses. E aí ele tem que ficar fazendo esse recolhimento ainda no âmbito da Justiça, por meio de GRU. Depois ele inclusive apresenta esses valores que ele pagou em GRU, que são
diminuídos do valor consolidado da arrematação e ele arremata o resto, né? Mas a arrematação mesmo, o pedido do parcelamento, ocorre após a expedição da carta de arrematação. No nosso site, né, lá nos serviços e orientações, se ele for lá na parte dos serviços de parcelamento, ele consegue verificar lá todas essas orientações sobre o parcelamento de arrematação. Prazos, o que precisa ser apresentado, em que momento ele pode entrar. Lá tem todas essas informações também, se ele quiser também saber mais um pouco sobre a questão do parcelamento de arrematação. Ok. Tem mais uma pergunta, Liliane, sobre a Érica Vaz, da Estácio de Sá São Luís também. O contribuinte que já parcelou e devido à pandemia está desempregado e encontra-se em dívida ativa e o valor da parcela está fora de suas possibilidades, o que ele deve fazer? Bom, é o seguinte, a questão do parcelamento, dos valores, isso aí é tudo por meio de regulamentações, né? Por meio de portarias, por meio de atos normativos, entendeu? Então, realmente, a Procuradoria mesmo, ele não tem como fazer uma renegociação. O que acontece? Existem hoje, por exemplo, os acordos de negociação, né? Que aí, os acordos de transação, que ela pode verificar se não seria o caso do contribuinte se encaixar em algum desses requisitos para conseguir algum desconto, certo? Ah, não consegui. Outra possibilidade, agora sim, o que acontece? Porque o parcelamento, ele suspende a exigibilidade do crédito, né? Então, o mais interessante é que ele parcele para poder diminuir esses valores, né? Ou para que possa suspender qualquer restrição dele que ele possa ter. Mas outra coisa que ele pode fazer é antecipar, vamos supor, ele vai antecipando o pagamento daquela dívida, né? Ele não tem o valor de uma parcela, mas ele tem um valor menor do que isso. Então, ele pode antecipar para poder diminuir o débito, até chegar um momento em que o valor do débito consolidado seja um valor que ele possa parcelar. Agora, infelizmente, essa antecipação, né, esse pagamento parcial do débito, ele não vai suspender a cobrança desse débito, né? E infelizmente, não temos como a Procuradoria fazer um acordo diferenciado do que está nos atos normativos. Agora, ele pode verificar se nos acordos de transação, que no momento estão com prazos em abertos, não é uma coisa permanente, né? Se ele não poderia se encaixar em alguma dessas possibilidades. Liliane, aproveitando, então, se ele tiver uma parcela maior, e qual que é o limite mínimo de cada parcela da PFN para que ele possa reduzir esse parcelamento? Teria jeito? Se ele tiver com uma parcela superior ao limite? É porque, assim, como a parcela como são em até 60 prestações, inclusive, como são em 60 prestações, né, a parcela mínima seria de R$100, pessoa física, 500, pessoa jurídica. Só que se o valor dele, por exemplo, é mais de 60 mil, não temos como ficar com parcela de R$100, porque nós temos esses dois parâmetros. Agora, nos acordos de transação, se eu não me engano, na transação extraordinária, ele não concede desconto, mas ele consegue uma prorrogação. Ele consegue ter um maior número de parcelas, porque uma das previsões da transação extraordinária é você ter uma quantidade maior de parcelas, né? Ou seja, ele autorizou que pode ter mais de 60 parcelas. Agora, parcelamento previdenciário, como existem outras restrições, ele não consegue, ele realmente são em 60 parcelas, entendeu? Mas a transação extraordinária, embora não conceda desconto, se o débito é não previdenciário, não débito tributário, ele consegue parcelar em mais prestações do que as 60. Ok, obrigado, Lidiane. Eu posso fazer mais uma última pergunta? Pode sim. Do João Vicente, coordenador do NAF de UF, Universidade Federal da Bahia, se não me engano. Um contribuinte fez um parcelamento. Sua primeira parcela venceu no dia 30/4 de 2021. Sob o argumento de que teria esquecido de efetuar o pagamento, todavia ele pretende manter o parcelamento. Pergunta-se. Então, ele pediu o parcelamento e parece que não pagou, né? Não pagou a primeira parcela. Ele consegue emitir essa primeira parcela com acréscimos e continuar o mesmo parcelamento?
Caso positivo, como proceder para emitir o primeiro DERF atualizado e qual o caminho? Certo. O que acontece? Uma das condições para que haja o deferimento do pedido de parcelamento é que a primeira parcela seja paga no mês de adesão, certo? Então, se ele fez a adesão, pedido de parcelamento no mês 4, ele precisa pagar aquela parcela até o final desse mês. Se ele não pagou, o que vai acontecer? Passa-se alguns dias e esse pedido de parcelamento é cancelado. E aí ele pode fazer novamente uma nova negociação. Mas ele não consegue pegar dentro daquela negociação e atualizar aquele valor. Porque a condição é, você precisa pagar dentro do mês do pedido de negociação. Entendeu? Então, ele não consegue atualizar, mas ele consegue, após alguns dias, depois de cancelado esse pedido de parcelamento, efetuar um novo parcelamento, certo? Sem ser considerado como um reparcelamento, porque aquele pedido ele não foi efetivado, já que não teve o primeiro pagamento. Ok, obrigado. Podemos passar agora as perguntas para o colega Adinaldo. Muito obrigado, viu, Liliane, pelas respostas. Foram muito esclarecedoras. Vamos passar para o Adinaldo. Adinaldo, a primeira pergunta é do José de Jesus Pinheiro Neto. O MEI, que já tem um parcelamento referente aos anos de 2017 e 2018, pode desistir desse parcelamento para incluir o período completo de 2017 a 2020? Então, nesse caso, sim, se o parcelamento dele foi feito lá, 2017, 2018, 2019, e o contribuinte não está tendo condição de pagar os débitos, os débitos atuais junto com aqueles débitos que já estão parcelados em negociação, ele pode sim estar desistindo e fazendo uma negociação com todo o débito. Agora, existe aquele problema, você desistir e não fizer a negociação, o débito provavelmente vai para a dívida ativa da União. E aí já seria outro parcelamento, outra situação completamente diferente. Ok, obrigado, Adinaldo. Tem outra pergunta aqui, do coordenador do NAF, professor João Vicente. No parcelamento simplificado, a primeira parcela pode ser também débita em conta ou a primeira parcela deve ser paga por DARF? A primeira parcela tem que ser paga por DARF. Esse DARF vai ser gerado, você vai ter 48 horas, né, 2 dias úteis para fazer o pagamento, que só a partir daí o parcelamento vai estar consolidado. Então, todas aquelas informações que você prestou lá no cadastramento do parcelamento, inclusive o débito em conta, ele só vai ter validade a partir da segunda parcela. A primeira, ela serve como confirmação, né, consolidação da adesão ao parcelamento. Entendi. Então, quer dizer que a primeira parcela sempre vai ser paga com DARF. E pelo que você falou, até 48 horas da emissão do DARF, né? 2 dias úteis, é isso? Exato, são 2 dias úteis. Agora sim, a gente tem um adendo aí nessa questão. Dia 30 de junho, 30 de maio, agora 31 de maio, eu vou fazer meu parcelamento. Eu vou ter 2 dias úteis para pagar a primeira parcela? Não. Porque você tem 2 dias úteis desde que seja dentro do mesmo mês. Então, é uma observação importante a ser feita. Então, não pode deixar passar o mês, então. Não pode virar o mês. Outra pergunta aqui é anônima. Caso depois de um tempo o contribuinte queira antecipar as parcelas de um parcelamento simplificado ou ordinário, pode realizar esse serviço? Vai ter algum tipo de desconto? Bom, pode sim fazer antecipação. Inclusive, você pode antecipar todo, você pode antecipar só 1, 2, 3. A antecipação vai ser na medida da condição do contribuinte. Com relação a desconto, qual seria o desconto obtido? A gente sabe que os parcelamentos, eles não são fixos, parcelas fixas. Então, o que acontece? Todo mês, a minha primeira parcela foi R$100. A minha segunda parcela vai ser R$100 atualizada pela Selic. Então, vai ter esse acréscimozinho. Então, qual seria o desconto que ele obteria fazendo essa antecipação? Ele deixaria de pagar essa Selic que é atualizada mensalmente. Mas com relação ao débito em si, o débito consolidado, não há desconto.
Entendi. Então, as parcelas, elas são pós-fixadas, então, né? Exatamente. Você vai pagar, à medida que você vai pagando, elas vão aumentando de valor. Se você antecipar, você vai deixar de pagar aqueles acréscimos que elas teriam, é isso, né? Exatamente. Outra pergunta aqui. O que é um parcelamento? O que são parcelamentos especiais? Bom, os parcelamentos especiais são parcelamentos aprovados pela Câmara dos Deputados, né, com a aprovação aí da presidência, vamos lá. Então, é uma negociação, que é um acordo que é feito lá na Câmara dos Deputados, né, uma proposta que é feita na realidade, e aí dentro desse parcelamento especial sendo aprovado, como teve o último, se não me falha a memória, foi 17 ou 18, eu não lembro exatamente o ano, que foi os PERTs, os PREMs da vida, né, todos esses. Então, o que é que acontece? Nesses parcelamentos especiais, o governo te dá condições diferenciadas para pagamento, como abatimento de multas, abatimento de juros, prazo maior para pagamento, pagamentos à vista com descontos maiores em juros e multas. Então, aí vai ser de acordo com o que for proposto lá no Legislativo, né, na realidade. Então, o Legislativo vai fazer uma propositura e essa propositura vai dizer, se à vista você vai ter 90% de desconto na multa, 50% nos juros, ou vice-versa, e eu vou te dar, se você quiser parcelar, eu vou te dar, em vez de 60, eu vou te dar 120 meses. Então, assim, vai ser de acordo com o que for proposto. Mas, geralmente, são condições de abatimento de multas e juros e uma quantidade e um prazo maior para pagamento. Entendi. Então, ele tem que ter uma lei específica para esse tipo de parcelamento, né? E ele sai de tempo em tempo. É isso? Exatamente. Maria José, tá aberto para mais perguntas ou vamos encerrar, Maria José? Joselice. Eu acredito que talvez mais 2 perguntas, né? O pessoal já está saindo, mas vamos escolher mais 2 perguntas, que aí vamos encerrar o evento hoje. Pode ser? Tem outra pergunta aqui, que é sobre a possibilidade de fazer parcelamento de ITR de pessoa falecida. É possível, Adinaldo? Sim, é possível sim fazer os parcelamentos, né, de espólios de qualquer vamos dizer assim, de qualquer serviço, né, de qualquer débito que venha a ser, inclusive de imóveis rurais. No caso do espólio, quem vai solicitar vai ser o inventariante, né, ou o representante, dependendo se já vai estar. Aí vai ser muitas N situações, né, na realidade. A gente tem que ver se já vai ter um inventário aberto, se não tem inventário aberto, porque cada um vai prosseguir de uma forma. Então, assim, existe sim a possibilidade, né, de ser feito. O que a gente vai ter que verificar é se quem vai ser o responsável por fazer essa negociação, né? Normalmente também está disponível, né? Preferencialmente, todos os parcelamentos, como a gente já explicou, devem ser feitos na modalidade online, né? Atualmente. Mas existe sim, independente de ser espólio, que é o falecido, né? Pode sim ser feito. A questão aí seria justamente o representante, de acordo se houve inventário, se não houve. Então, teria sim essa possibilidade. Entendi. E aí, se ele não conseguir pela internet, ele pode mandar um e-mail, então, para a Receita Federal, né? Então, justamente, aqui, essa questão das caixas corporativas, como elas são administradas regionalmente, né? Então, por exemplo, quinta região aqui, onde eu participo, a gente administra, a caixa corporativa daqui administra Bahia e Sergipe. Então, assim, a Bahia e Sergipe, eles abriram esse serviço para a caixa corporativa, onde é feito, na realidade, um pré-atendimento, né? A pessoa vai fazer a solicitação via caixa corporativa e o colega da caixa corporativa que atender vai montar um processo e encaminhar para a equipe responsável de parcelamentos. Entendi. Outra dúvida que surgiu aqui também, Adinaldo, é sobre o parcelamento. Eles têm dúvidas de quando ele não vai ser aceito, né? Existe uma possibilidade de passar os 2 dias que você falou, 2 dias úteis, ou passar o mês, e a pessoa pagar depois aquela entrada do parcelamento, ou se ele não pagar, é certeza de que aquele parcelamento não vai ser aceito.
E a segunda pergunta, Adinaldo, é o seguinte, quanto tempo demora para ele conseguir fazer um novo parcelamento e se ele tem jeito de antecipar esse parcelamento, provocar antecipação dessa segunda tentativa de parcelamento na internet? Bom, vamos lá. Fiz minha solicitação de parcelamento, por algum motivo não consegui pagar, esqueci, não consegui pagar dentro dos 2 dias úteis o meu DARF de consolidação, o DARF de entrada. Esse parcelamento ele está perdido, cancelado, ele não vai ser aprovado perante a Receita. O que é que acontece nessa situação? O contribuinte vai ter que aguardar esse débito voltar à cobrança. O tempo, na realidade, pode ser variável nessa situação. A gente já viu casos que saem antes de outros, o porquê eu não sei explicar, sinceramente. A gente já viu situações que uma semana o débito está em cobrança de novo e já vi situações que 3 semanas depois o cara está, rapaz, eu quero pagar e não tenho como. Então, assim, eu já vi as 2 situações, então foram... eu vi, foi na minha mão essas 2 situações, então eu posso dizer com propriedade que a gente não tem uma data de dizer, ó, se você não pagou o seu parcelamento, o seu débito vai voltar para a cobrança daqui a uma semana. Então, realmente, a gente não tem como frisar essa data. No entanto, existe a possibilidade de você também solicitar o cancelamento na unidade de atendimento, ou, no caso, hoje, via chat RFB, caixas corporativas, dependendo das regiões que assim permitam. Então, existe essa possibilidade de você estar fazendo essa solicitação de exclusão, né, dessa negociação para poder criar uma outra. Em média, 8 dias o débito volta à cobrança. Mas, como eu já disse, eu já presenciei casos que chegaram a 3 semanas e o contribuinte veio aqui, teve que fazer uma solicitaçãozinha aqui na minha frente e a gente retornou esse débito à cobrança para ele poder fazer a negociação novamente. Mas uma média de 8 dias o débito está voltando à cobrança, que é mais ou menos aquele prazo bancário, né, de compensação, 5 dias úteis, né? E aí ele está, depois disso, mais uns 3 dias ele está voltando à cobrança. No entanto, também existe essa possibilidade da gente cancelar. Então, caso a pessoa esteja com muita urgência, né, porque às vezes está precisando da certidão, por exemplo, ou pegar um financiamento, ou participar de uma concorrência, ele pode, então, solicitar junto à Receita Federal a antecipação desse cancelamento para que ele possa fazer um novo parcelamento, é isso, né? Exatamente. E os canais é presencial, os locais que estão presencial, pelo ECAC, né, no chat, ou pelo e-mail da Caixa Corporativa, é isso? Exato. Então, tá ok. Eu passo a palavra, eu vou agradecer, né, de novo a Liliane, ao Adinaldo, pela presteza, pelas respostas, né, bem elucidativas, e vou passar a palavra agora para Maria Joselice. Eu agradeço a oportunidade. Ok, obrigada novamente aos colegas que se dispuseram a passar essa tarde aqui conosco, colega da PGFN, colega Adinaldo, todos vocês que estiveram presentes até o momento. Lembrando que preencham o formulário de avaliação dos temas, que esse feedback é muito importante para nós. Pela resposta de vocês, a gente busca melhorar ações nesse sentido. Encerrando os trabalhos de hoje, esclarecido que a Receita Federal busca continuamente, como órgão de administração tributária, maior eficiência em sua função de prover os recursos para que o Estado possa fazer frente aos investimentos de saúde, e nessa área vale destacar a expressiva ação da arrecadação tributária, que possibilitou a concessão do auxílio emergencial em um momento tão difícil para os brasileiros, principalmente para os cidadãos em situação de vulnerabilidade social, além de investimentos em saúde, investimentos também em educação pública e em tudo que traga bem-estar aos cidadãos deste país. Amanhã, às 16 horas, o último tema desse evento, dessa semana de capacitação NAF, e-social do empregador doméstico. Aluno NAF, compareça, convide para vocês, a sociedade geral, que é um tema muito interessante. Eu, que sou da casa, também tenho muitas dúvidas no e-social, vou participar amanhã como aluna aqui,
aprendendo sobre esse tema que hoje em dia a gente precisa também como pessoa física e principalmente alunos do NAF que são demandados também para auxiliar cidadãos nessa área. Amanhã esse tema será pela a colega Célia Ferreira Leão, analista tributária, que vai nos abrilhantar com sua exposição amanhã. Contamos com a presença e a participação de todos. Até amanhã. Saúde e vacina para todos. Um bom final de tarde.